Oi, gente, tudo bom com vocês? Preparados aí para mais uma aula? Hoje é a nossa sétima aula, eu vou falar um pouquinho sobre declaração com vocês. É o conteúdo da apostila da página, que começa na página 48, tá? Então, se você não tá aí com a sua apostila, pega aí agora para você poder dar uma olhada no documento, no texto que tá aí na sua apostila na página 48 e 49, tá bom? Pra gente dar início aí à nossa aula. Vamos lá. Antes de eu começar, deixa eu aparecer aqui para vocês. Olá. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês hoje nessa aula é o gênero textual declaração, tá? A princípio, eu quero ler aqui um pedacinho, né, sobre esse gênero textual, é até um print daí do material de vocês, está na página 49, e que essa declaração vem do verbo aí, vamos ler essa partezinha, vem do verbo declarar, tá? A declaração é um documento que pretende manifestar algo com valor de verdade, isto é, quem declara afirma que as informações apresentadas são verdadeiras. Então, no caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a DUDH, isso aí é uma sigla, tá, gente? Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a primeira letra de cada palavra, a gente junta e faz uma sigla. Então, a declaração se constitui como um ato diplomático por vários países que concordam com o referido documento. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que antes eu quero mostrar para vocês alguns tipos de declarações que de repente vocês já ouviram falar ou já viram, tá? A gente tem aí alguns tipos de declaração e que ela utiliza aí geralmente a mesma estrutura. Esses tipos de declarações que eu coloquei para vocês aí, eles são um pouquinho diferentes da declaração que vocês têm na apostila, mas não deixa de ser uma declaração. O importante é que vocês percebam como a forma desse documento se apresenta, ok? Então, às vezes, vocês são apresentados a esse tipo de declaração aqui, que é uma declaração um pouco mais voltada para a parte jurídica, mais para atos diplomáticos. Então, a estrutura é um pouco diferente. Mas a gente tem aí algumas declarações que eu quero apresentar para vocês, como que elas vão ser montadas, aí a estrutura, a forma da linguagem que aparece e tudo mais. Linguagem sempre formal, gente. Independentemente da declaração, vocês sempre vão utilizar a linguagem formal. Linguagem formal é a linguagem que a gente não, por exemplo, não usa na fala como palavras, né, suprimidas, como a gente, em vez de falar para, a gente fala o pra. Eu vou fazer isso, eu tava. Então, isso não pode aparecer na linguagem formal. Isso é linguagem coloquial do nosso dia a dia aí na fala, tá bom? Então, olha só, a declaração é importante, ela tem, assim, vários tipos de declaração a estrutura dela é super básica. Então, a gente tem a declaração de imposto de renda, tá? Então, seus pais ou né, alguém que vocês tenham aí na família que costuma declarar renda, são pessoas que ganham uma determinada quantia de dinheiro todo ano. O governo ele estipula aí quanto uma pessoa pode ganhar por ano e não precisa pagar impostos por isso, tá? Então, a pessoa declara a renda, então ela faz uma declaração dizendo quais são os bens dela, quanto ela ganhou durante o ano, o que ela adquiriu, o que ela comprou, tá? Então, ela faz uma declaração aí para poder prestar informações para o governo. Declaração de matrícula. Por exemplo, se você for na secretaria aí do colégio, vocês vão pedir, eu quero uma declaração de matrícula para fazer aí a inscrição de, não sei, um curso, para constar que vocês estão matriculados na escola. Então, vocês também vão receber aí uma declaração. Tem a declaração de trabalho autônomo, né? Então, se você vai fazer aí vai fazer inscrição em algum programa, alguma coisa, e você não trabalha de carteira assinada, não é fichado, então você tem que ir lá escrever uma declaração a próprio punho, né? Você escreve com a sua letra, e que você não tem trabalho fichado na carteira assinada, não tem contrato, que você trabalha por conta própria. Isso é que é ser autônomo, ok?
Declaração de quitação de débito, então se você tinha alguma dívida e aí você quer fazer uma declaração de que você já quitou aquela dívida, você também tem como fazer isso através de uma declaração. Declaração de testemunha, então você declarar que você é testemunha de alguma situação, algum fato. E a declaração de posse de imóvel, né? Você declarar que você tem, vamos supor que você comprou uma casa, mas essa casa não tem documentos, então você tem que fazer uma declaração para poder falar que você é o dono da casa, tá? Então são vários tipos de declaração. Então eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo de uma declaração de matrícula, ok? Que é bem aí da realidade de vocês aí. Então a gente tem aí, ó, o título. Então sempre a gente vai observar essa estrutura nas declarações aí mais voltadas para esses modelos que eu te falei, que eu falei para vocês aí. Então, declaração de matrícula é o título, sempre a gente tem que ter. A declaração de quê? Declaração de matrícula, declaração de imposto de renda, declaração de bens, de imóveis, o que é? Então, você tem que ter o título. O corpo do texto, tá? O corpo do texto nada mais é do que o assunto que você vai colocar aí. Então, nessa declaração, vocês vão ter informação assim. No caso, nessa declaração, vocês vão ter assim, declaro, né, e falei que está declarando, declaro para os devidos fins que Eduardo Duarte, filho de Elisa Maria Duarte e João Duarte, deixa eu ver, não estou enxergando, nascido em 5/4/1984, em Belo Horizonte, no estado de Minas, está matriculado neste estabelecimento de ensino na área 1 do ensino médio. E aí, qual o estabelecimento de ensino, gente? Não colocou o nome ali do estabelecimento de ensino, né? Mas só que a gente tem ali em cima a informação, tá? Que é o nome do colégio, ok? Então, se ali não tivesse aquele slogan ali do colégio, ele teria que colocar o nome do colégio, para ficar uma informação clara, ok? E aí fala aí que declara ainda que o referido aluno frequenta normalmente e está presente, está até a presente data. Ou seja, ali ele está afirmando que o que ele falou é verdadeiro. Então essa é a função da declaração. Você fala alguma coisa e você afirma que aquilo é verdade. Então, se você for pesquisar se realmente aquele aluno está matriculado no colégio, você vai encontrar que ele está matriculado no colégio, ok? E aí a gente termina aí com local e data. Então a gente coloca aí o local, vírgula e a data, ok? E assinatura. Essa é a estrutura da declaração básica que a gente usa aí para muitas e muitas coisas no nosso dia a dia, tá? Agora vamos à declaração que vocês têm no material de vocês, na página 48 e 49. O que eu quero mostrar para vocês, gente? Essa declaração é uma declaração mais jurídica, mais diplomática. Professor, o que é diplomático? Diplomático é um ato que envolve aí governantes de vários países que foram, no caso para esse documento, foram envolvidos aí para poder fazer a assinatura desse documento, tá? E eles têm um objetivo em comum, eles querem alcançar os mesmos objetivos. Então eles entraram no acordo, fizeram a assinatura dessa declaração dos direitos humanos e para que seja universal, que valha para o mundo inteiro, para todas as cidades, os lugares. Então eles fizeram esse acordo e em forma de declaração para que eles pudessem dar aí uma orientação de como agir, qual a conduta que a pessoa tem que seguir de acordo com essa declaração aí, ok, gente? Então é como se ela fosse aí uma lei orientada, beleza? E assim, ela de fato ainda tem muitas coisas que não são cumpridas, porque depende também muito de nós, né? De nós aceitarmos essa orientação e seguirmos essa orientação fielmente, ok? Então ela tem um propósito comum de beneficiar alguém, né? No caso, todos os seres humanos. E a proposta dessa declaração, se você ler o contexto da declaração, ler o documento, vocês vão ver aí que os assuntos são variados. Então, eles falam sobre liberdade de expressão, tá? Eles falam sobre, no caso do documento, fala sobre liberdade de expressão, liberdade de religião. Então, você poder ter a religião que você quer,
ter aí as informações presentes aí de forma aberta, ou seja, você tem direito como cidadão de ter acesso à informação sem que essa informação seja proibida de ser divulgada, né? Ou você ter a sua voz para você falar, né? Você mesmo divulgar a informação e sobre qualquer assunto que aconteça na sociedade. Também direito de ser livre, direito de ir e vir. Então, tudo isso é abordado nessa declaração, tá? Então, são os direitos básicos que o ser humano precisa ter, ok? E que muitas vezes não são respeitados, tá, gente? Principalmente em relação às diferenças religiosas, de classe social, muitas vezes não são respeitadas. Como estrutura, gente, eu quero mostrar o preâmbulo. O que é o preâmbulo? Preâmbulo vou mostrar aqui, ó. Trouxe até vocês podem escrever. Então, ele é um texto preliminar de apresentação breve, escrito pelo autor, tá? Que traz explicações sobre o conteúdo e os objetivos do documento. Então, a primeira parte aí da declaração, ela vai trazer qual é o assunto desse documento para vocês entenderem o que vocês vão encontrar quando vocês começarem a ler, nos artigos, ok? Então, falando de artigos, tá marcadinho aí, vocês estão vendo. A gente tem nessa declaração, a gente tem alguns artigos, pularam, né? Alguns artigos, porque a declaração é muito grande, não ia caber nesse material, ia ficar muito grande. Então, a gente tem um recorte desse texto, só para que vocês entendam sobre o que se trata esse texto, tá? Então, a gente tem aí, nesse pedacinho, a gente tem do artigo 1 ao 18, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e pula para o 18. E aí a gente tem aí que ninguém será submetido a tortura, tratamento de castigo cruel, desumano ou degradante. Né? Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Então, são coisas que nós temos ter direito como seres humanos, ok? Então, isso é colocado nessa declaração para que ela seja respeitada por todo mundo, ok? Então, a gente tem na estrutura o preâmbulo, aí você vem a apresentação do tema, né, objetivos, aí vem os artigos. Cada artigo vai tratar de um assunto, beleza? Então, vocês leiam o texto, vejam, prestem atenção no que cada artigo vai falar para vocês, tá? E a gente tem aí como estrutura também, fora os artigos, nós temos os subitens, que são esses três que eu marquei aí, 1, 2 e 3, que dentro dos artigos vão ter subitens. Então, são partes divididas aí, tá? Que é utilizada em cada artigo, caso seja necessário você dividir um mesmo tema em vários outros tópicos desse mesmo tema, beleza? Então, essa aí é a estrutura desse documento. Leiam esse documento 1, 2 vezes até vocês entenderem do que ele se trata e vejam o teor desse documento. Então, direitos à liberdade de religião, liberdade física, né, sem escravidão, e toda liberdade étnica, racial. A gente tem o direito como ser humano, então todos devem respeitar o outro, independentemente de cor, raça, sexo, religião, qualquer coisa, ok, gente? Então vamos lá. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês leiam esse texto, releiam se for preciso, discutam com os pais de vocês. É um texto muito rico, muito, muito interessante. Vou deixar para vocês fazerem o exercício da página 50, 51 e 52. Tem uma atividade de RA para vocês fazerem também. Coloca lá, quem não tem o aplicativo, instala um aplicativo do SAI-RA no telefone. Coloca lá na página que vocês vão abrir aí uma atividade bem bacana sobre isso aí. E eu vou deixar 2 links para vocês. Uma sobre a história dos direitos humanos e outra sobre a trajetória dos direitos humanos. Um é um vídeo curtinho de 3 ou 4 minutos, outro é mais ou menos 15 ou 19 minutos, mas vocês assistam para vocês entenderem um pouco mais sobre a história dos direitos humanos. É muito importante, tá, gente? Isso é uma bagagem muito boa para vocês escreverem,
para vocês pensarem, raciocinarem e terem conhecimento, ok? Gente, até mais. Até a próxima aula, que a gente vai tentar fazer aí as correções dos exercícios, mas tentem fazer os exercícios por conta própria, sozinhos, para que vocês comecem a praticar a leitura e a interpretação, ok? Um grande abraço. Tchau, até a próxima aula.